Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 38 da biografia de São Bernardino de Sena, escrita por Paul Thieu d'Anjam. Estamos aqui no momento em que o autor traça um perfil da época em que o nosso santo São Bernardino de Sena começa o seu apostolado, não é? É um perfil, é uma descrição muito importante, não só na vida do santo, como também para que a gente entenda, né, o início, né, aquele início da renascença no mundo, né? Nasceu na Itália e nasceu muito em torno de São Bernardino de Sena, de Santo Antonino de Florença, enfim, para que a gente entenda esse sabor, esse aroma, né, da renascença, né? Estamos aqui no meio da descrição dele. As influências dos intelectuais, aquele esteticismo renascentista que toma conta de todo mundo, né, inclusive dentro da igreja, né? Então ele diz o seguinte aqui, nós estamos no meio do item 1 do capítulo do apostolado de São Bernardino de Sena, que vai de 1417 a 1427, são 10 anos aqui na descrição do autor, né? Talvez o contágio desse paganismo não se tivesse alargado muito se os humanistas atingidos fossem eruditos apenas vivendo na sombra silenciosa das bibliotecas. Bem diferente era a sua posição. Eram homens públicos e sujeitos a um aparato, o que constituía uma particularidade desse tempo. A fama de latinista tão somente valia-lhe o favor dos príncipes e dos povos. Era uma fonte de constantes dignidades e benefícios. Para eles eram os empregos de secretários de governo, de embaixadores, de ministros. Não havia solenidade de Estado em que não fossem convidados a discursar em bela linguagem ciceroniana. Os papas mais austeros julgavam seu concurso indispensável à redação dos atos da chancelaria pontifical e ao prestígio da corte romana. E disso provém o fato que nos causa hoje um tanto de escândalo, mas que ninguém estranhava então, que libertinos de espírito e de costumes, como Pódio, Vala ou Filelfo, fossem adidos à cúria na qualidade de secretários apostólicos. Então, aqui nós vemos também um fato que vai acontecer também, né, muito tempo depois, com os tais filósofos do iluminismo, né? Eles eram homens públicos, e aqui tem uma expressão muito interessante. Eram esses eruditos aqui, tais como os outros depois, eram homens públicos e sujeitos a um aparato. Então, havia um sistema que absorvia esses eruditos, né, para dentro das estruturas sociais da época, né? Inclusive, aqui ele fala na igreja,
na igreja, dentro da igreja, né? Eles arrumavam emprego, vamos dizer assim, nessas instituições, né? Contavam com o favor dos príncipes, certo? Tal como a nobreza apoiou os iluministas que tinham o objetivo de destruir a nobreza, né? Então isso não é novo também na história do homem, né? Não aconteceu pela primeira vez com os revolucionários franceses. A Renascença, né? Ela era... Então, esses homens eram famosos, poderosos e ricos, né? A importância assim conseguida por esses homens não tinha nenhuma relação com seu valor real, embora não se possa duvidar dos serviços que prestavam, descobrindo, decifrando, comentando manuscritos antigos. De sua pena a nada saiu como literatura original ou criadora. E aqui tem uma expressão também, que eu esqueci de comentar antes, que é muito interessante a respeito desses intelectuais, né? Aqui está dizendo: os papas mais austeros julgavam o concurso desses homens indispensável à redação dos atos da chancelaria pontifical, né? Porque eles conseguiram decifrar documentos antigos, manuscritos antigos, e enfim. Em suas obras, só há habilidade retórica. Nada lhes sobreviveu. E verificando essa esterilidade, é caso de perguntar-se se fora um progresso ter repudiado a inspiração cristã da Idade Média, de onde saíra a Divina Comédia. No século XV, ninguém se lembraria de semelhante questão. Nenhuma glória, então, parecia superar a dos humanistas. Estes era todo o caso, não duvidavam de sua própria importância. Então, esses eram os homens ocos, os esteticistas idiotas da Renascença que ganharam projeção, né? E poder, né? Junto às cortes, inclusive a corte papal, né? Vários deles de desmedida vaidade, convencidos de que personificavam o gênio de sua época e que ao redor deles gravitava o mundo, julgavam-se o próprio poder e outorgavam-se a missão de distribuir ou recusar a fama. Bastava o seu silêncio para significar uma desgraça sobre a qual, parecia-lhes, os mais poderosos tinham que curvar a cabeça. Negociavam, sem vergonha, esta autoridade, pertencendo a quem mais oferecia, sem se prender em parte alguma, sempre prontos a ir aonde fizesse conta a sua ambição ou a sua cobiça, adulando quem os pagasse, mordendo quem lhes recusasse aos caprichos. Assim, eu esqueci de ler a nota 26. A Ana Paula coloca aqui uma tradução aqui da nota 26 que eu esqueci de ler, que quando o autor fala dos secretários apostólicos, né, desses homens, né? Filelfo exalta em sua carta o espírito que então reinava em Roma. Incredibilis quedam hic libertas est.
que a Ana Paula traduziu do Google lá, que significa há uma liberdade incrível aqui. Né? Aqui em Roma, aqui na Santa Sé, aqui na Renascença. Né? Muito obrigado, Ana, você ter lembrado e traduzido. Então, só continuando aqui, né? Deste modo, inauguravam essa chantagem literária, que no século seguinte Aretino levaria ao apogeu. Para completar o quadro, acrescente-se que entre si detestavam-se e invejavam-se, lançando-se mutuamente em rosto as acusações mais infamantes e dando à galeria o espetáculo de brigas ao lado das quais a disputa de um Trissotino e de um Nádios seria exemplo de delicadeza. Tempo viria, sem dúvida, em que esses vícios e ridicularias acabariam por provocar uma forte reação contra os humanistas. Os papas resolveriam condenar sua irreligião, enquanto Ariosto os ridicularizaria em suas sátiras. Porém, no princípio do século XV, seu prestígio está em pleno vigor. Exercem uma espécie de principado de opinião que a todos se impõe, grandes e pequenos. Até os soberanos tremem diante deles. Abre aspas. Uma carta de Colúcio Salutati, dizia João Galéas Visconti, pode causar maior dano que 1000 cavaleiros florentinos. Fecha aspas. O Papa Eugênio IV desculpava-se dos favores que concedia a certos sábios duvidosos, confessando o receio que tinha de suas vinganças. Abre aspas. Tem armas, dizia, cujo ferimento é difícil evitar. Fecha aspas. Isso aqui é um Papa falando. Certo? Um Papa. Vigário de Cristo na Terra. No século XV. Nos 400. Tá certo? Ninguém estranhava ouvir chamar a essa época de Idade de Pódio. Singular importância que raramente possuíram em tão alto grau os homens de letras, e há que só se pode comparar ao reino dos filósofos no século XVIII. Foi essa referência que eu fiz agora há pouco, né? Tá certo? Aqui nós temos uma prévia do que acontecerá com os iluministas, né? E de novo, né? O que aconteceu no século XVIII foi que eles tiveram um sucesso absoluto, né? Que não tiveram esses na Renascença, porque a igreja ainda tinha uma vitalidade, né? Que depois se contrapôs a esse estado de coisas, né? Então, um Papa dizer isso, né? De intelectuais, né? De beletristas, de latinistas, de esteticistas, né? O enfraquecimento da fé tivera por consequência natural o relaxamento dos costumes. Era, aliás, uma das pretensões doutrinais do neopaganismo
renascentista, né, libertar a carne da mortificação e da suspeição com que o cristianismo a onerara. Certo? Isso estava claro. Né? Em escritos dissolutos, às vezes até a obscenidade, os mais famosos humanistas desmoronaram, sob os aplausos de seu público, todos os fundamentos da velha moral. Assim, o diálogo de Voluptate, de Vala é o autor, as Facetie de Pódio, e o mais infame desses livros, o Hermafroditus de Beccadelli, chamado o Panormita, apenas confessavam que este se excedera um pouco. Por seu comércio, por suas indústrias, por seus bancos, a Itália tornara-se o país mais rico da Europa. O excesso de conforto, a vida requintada e luxuosa eram aí muito mais comuns do que nas outras regiões, onde os costumes ainda eram rudes e quase bárbaros. Então veja o concurso que foi, né? Das situações, né? Tinham esses degenerados, intelectuais degenerados, né? que tinham grande poder, né? E tinha ainda a riqueza, as indústrias, o capitalismo nascente, né? A estrutura bancária nascente, os ricos da época, né? Aqui o grande símbolo disso é a família Medici, né? Então, parecia assim uma moldura especialmente preparada para uma vida de prazeres, cuja brutalidade sensual a arte renascentista disfarçava com suas elegâncias. Brutalidade sensual. Né? Com suas elegâncias, é o tal esteticismo aí, né? É o teto da Capela Sistina, né? Tá certo? Se vocês quiserem um exemplo, né? Ninguém procurava senão gozar, ficando aos melhores o cuidado dos gozos delicados, sofisticação. Que palavra maravilhosa, né? Eles eram sofisticados, né? Em todas as áreas da vida, né? A morte, mesmo representada pela peste, não era mais a severa lição que transformava as almas. Era um convite a aturdir-se ainda mais, e mesmo, para muitos, esgotados, um modo de renovar, pela violência do contraste, o sabor da volúpia. Vamos vencer a morte pela volúpia. Né? Do desregramento dos costumes, não temos somente como indicação os gemidos, quiçá suspeitos, dos moralistas cristãos. Por exemplo, de nosso São Bernardino, que chegou a afirmar que ao entrar na Itália, o forasteiro sentia um fedor particular devido aos vícios infames de que estava o país infeccionado. Temos o testemunho de autores leigos, entre os quais Vespasiano da Betite, famoso biógrafo desse tempo, que escrevia, abre aspas, a Itália estava cheia de todas as iniquidades, e todos os vícios aí se haviam multiplicado. Fecha aspas. Iniquidade é uma palavra, não é? Bíblica, não é? Mãos iníquas, confundam os iníquos, nos livre da iniquidade.
não nos deixe cair na iniquidade. Isso aparece nos Salmos a todo momento, né? Então, iniquidade é uma palavra antiga, né? Hoje desapareceu, né? Temos a prova mais irrecusável ainda, que ressalta de tantas leis, de tantos regulamentos, então decretados com o feito de pôr um freio ao transbordamento da imoralidade, que inspirava terror aos próprios poderes civis. O mau exemplo, porém, vinha de cima. Os príncipes não admitiam limite algum às suas paixões. E não é por outra razão que eles, esses príncipes, apoiavam esses homens iníquos, davam dinheiro para eles, né? Esses autores, esses beletristas, esses esteticistas, né? Porque os príncipes queriam, eles mesmos, se verem livres das regras morais do cristianismo, né? Porque eles tinham dinheiro e queriam curtir a vida, né? Tá certo? Os príncipes não admitiam limite algum às suas paixões. Ninguém estranhava que eles se portassem como se a lei do matrimônio fosse inexistente. Ainda bem quando não chegavam ao incesto. Os bastardos formigavam em suas famílias, em que a herança dinástica exercia-se de preferência em seu proveito. Nesse ambiente, pode-se apenas assinalar a figura inatacável de Montefeltro d'Urbino. A grande maioria, porém, pautava-se pelo modelo desse Sigismundo Malatesta de Rimini, alma e corpo de ferro, grande guerreiro de energia indomável, eloquente, poeta, artista, capaz, porém, de todas as atrocidades, não recuando para satisfazer sua luxúria, nem diante do estupro, nem diante do assassinato. Aqui tem uma nota dizendo: entretanto, há, no Museu do Louvre, um quadro de Gentile da Fabriano que representa esse pouco devoto condottiere prosternado de joelhos, abraçado, por assim dizer, à Virgem e ao menino Jesus. Ai de nós! E não era somente pelas desordens de sua vida privada que os príncipes desse tempo davam um funesto exemplo. Na Revolução, que havia um século substituíra quase em toda parte as velhas instituições das repúblicas comunais pela tirania, a ideia do direito só sobrava. Para apoderar-se do poder e nele manter-se, através de tantas vicissitudes trágicas, os tiranos deviam ter gasto uma singular cópia de audácia, energia e habilidade. Sobre pequenos palcos, uns se haviam revelado grandes políticos, porém, à falta do prestígio, da legitimidade que absolutamente não possuíam, usavam sem escrúpulo de todos os meios. Corrupção ou violência, trapaçaria ou crueldade, e de antemão praticavam os axiomas que devia em breve formular Maquiavel. Então Maquiavel foi vamos assim dizer, uma dedução lógica desse tempo, né? Jamais governo nenhum conheceu menos a moralidade, a noção do bem e do mal. Diante desse espetáculo, a consciência pública não demorou em perverter-se. Chegava a pensar que o sucesso desculpava, ou melhor, enobrecia os piores crimes. Estes eram admirados, desde que fossem ousada e habilmente executados. Todo o papel bem desempenhado, mesmo criminoso, era aplaudido. Bom, qualquer semelhança
dessa descrição aqui ao que nós temos vivido, né, hoje no mundo, eu não diria só no Brasil, mas no mundo, não é mera coincidência, né? É simplesmente o passar da história. É simplesmente os homens tirando as conclusões lógicas das premissas que eles admitiram como verdadeiras, né? A própria linguagem ressentia-se dessa aberração. Provam-nos as palavras honore e virtu, pelo sentido que então lhes davam. Honore, pode-se dizer justamente, era tão pouco a honra como virtu era a virtude. Honore era o prestígio de um êxito brilhante, ao invés de ser a honra, né? Virtu empregava-se para designar o que era engenhoso, hábil, belo, e, segundo Maquiavel, podia unir-se à scelerateza. Essa observação, tem uma nota aqui, foi feita por Sr. Gerhard num estudo sobre a Renascença e pelo Sr. Classico em suas Causeries Florentines. Eu acho que scelerateza é patifaria. Depois vocês olham aí. Esse nome, né? Quer dizer, virtude, maldade, né? Virtude chegou a significar, né? Segundo a Maquiavel, né? Maldade. Né? Ganhara, ao menos, a Itália, graças à tirania, um pouco de ordem e de repouso? Deixa eu fazer uma observação aqui. É o seguinte. O autor, muito sutilmente, com muita perspicácia, ele está ligando, tá certo? O desmoronamento, né, moral da Itália nessa época, tá certo? Ao esteticismo desses literatos, tá certo? A devassidão sexual, a destruição do matrimônio. Ele está ligando isso tudo à tirania. Veja que é uma análise política aqui muito interessante, tá certo? Tudo isso levou à tirania, tá certo? E leva sempre, né? Então, ganhar ao menos a Itália, graças à tirania, um pouco de ordem e de repouso? A existência das cidades era, sem dúvida, menos ruidosa que no tempo das repúblicas. Mas a discórdia não fora extirpada. Embora nada mais subsistisse, desde muito tempo, das grandes ideias escapadas pelos velhos nomes dos guelfos e dos gibelinos, estes nomes ainda existiam, e com eles o espírito faccioso, os ódios persistentes e mortíferos que a eles se ligavam. Cada cidade tinha suas famílias guelfas e suas famílias gibelinas. Estas teriam experimentado grande dificuldade para explicar as questões que as dividiam. Detestavam-se, porém, e se prejudicavam o mais possível, e se esmeravam em transmitir às novas gerações a herança de seus ódios, de seus ressentimentos, do que se poderia chamar sua vendetta. Cada partido usava um distintivo como provocação do partido adverso. Um escolhera o leão por emblema, o outro a águia. Era então um desafio frequente pintar um na fachada de sua casa, o leão humilhado
sob a águia, ou reciprocamente, distintivos eram colocados até nos túmulos, nas igrejas, nos cálices, nos ornamentos sagrados. Declarava-se alguém guelfo ou gibelino pelo modo de usar a pena no toucado ou os fofos nos calções. Mais ainda pelo modo de cortar um dente de alho ou de descascar um pêssego. Aqui tem uma nota dizendo assim: as pregações de São Bernardino relatam curiosos pormenores sobre essas extravagâncias. Ver principalmente Le Predici Vulgari de San Bernardino, editado, etc., prédica 23ª. Puerilidade, dirão, mas puerilidades que denotam até que ponto o espírito de facção invadira a vida cotidiana. A luta era de cada instante, luta encarniçada, sem trégua, envolvendo mulheres e crianças, tendo atingido os bens, a honra, a vida, tão mortífera que a Itália aparecia a um contemporâneo como gotejando sangue. Aqui há uma nota citando essa ideia, né? Em latim, é um extrato da primeira vida de São Bernardino, publicada pelos bolandistas, né? Os grandes agiógrafos da Igreja Católica, né? Os príncipes eram incapazes de detê-la e, para falar a verdade, não se esforçavam, pois viam nesse estado de coisas um obstáculo a qualquer união formada contra seu domínio. E, pelo contrário, muitas vezes exploravam a situação. Como se aconselhasse a um deles de pôr fim a essas brigas, respondeu: mas elas me rendem, cada ano, até 12.000 ducados de multa. Então era uma coisa boa para os príncipes, né? Financeiramente boa. Tais eram as diversas enfermidades de que, apesar de suas risonhas aparências, sofria a sociedade do Quattrocento. Bernardino as via e sentia imensa compaixão. Para remediá-las é que deixava seu convento, punha-se a caminho através da Itália, espalhando a palavra de fé, de penitência e de paz, de que seu próprio estado era o maior necessitado. Então, veja que coisa, que situação, né? Veja, a situação de devassidão da Itália, de domínio dos intelectuais sobre a vida da Itália, da inteligentícia da época, né? Ela tem muitas características, né? Do nosso tempo, né? Não só do nosso tempo, mas do tempo da Revolução Francesa, enfim. Essa situação, né? Ela foi se reproduzindo ao longo dos tempos, né? E muitas das coisas que a gente leu aqui, nós terminamos aqui o primeiro item do capítulo, né? Muitas coisas do que a gente leu aqui, né? A gente consegue identificar, né? As características no nosso tempo, né? A devassidão, não é? As imoralidades, isto tudo invadindo a igreja, né? Claro que nós estamos em muito pior situação, né? Nem se compara. Mas são situações em que nós vemos a Renascença como... Por isso que a Renascença, a gente diz, né? Que nossos males atuais estão radicados nessa época, né?
Essa época ela é importante porque ela, embora a igreja tenha lutado contra isso, ela nunca deixou de ter influência no mundo, né? Então nós somos herdeiros da Renascença, né? Nós, em muitos aspectos, nós somos renascentistas de corpo e de alma, né? E é claro que os desenvolvimentos históricos posteriores trouxeram muitas outras coisas, né? Para se somar a essa a esse espírito mundano, né, dos humanistas, né? Somos brindados hoje, inclusive, por um tal humanismo cristão, né? Certo? Cujo pai, pelo menos mais formalmente, é o Jacques Maritain, que escreveu um livro chamado Humanismo Cristão, né? No início do século XX. Né? Então, essa lembrança da Renascença, né, nos inspira, inclusive, a, a tentar fazer uma espécie de. A tentar absorver esse humanismo dentro da igreja. Né? E é uma sedução impressionante. Né? Essa, esse despontar da Renascença e dos prazeres do mundo, né? E esse afastamento radical, né? Da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, isso é uma sedução impressionante, né? Com argumentos sofisticados, estéticos, artísticos, literários, né? É claro, com muita sofisticação, né? Com muita sofisticação e muito dinheiro, né? Dos bancos, né? E muita usura e muita influência daquele povo de nariz grande, né? Certo? Então, eu gostaria de ouvir os comentários de vocês, se existirem, agora sobre a leitura de hoje. Oi, professor. Opa! Ai, que capítulo rico, meu Deus. Não é? Esse cara escreve Tão, muito bem, né? tão rico quanto a Renascença. É. Professor, outra coisa pode ser comentada, mas eu escolhi um ponto só de um que me causa espécie há anos e anos e anos, muitos mesmo, que eu não consigo, nunca consegui, assim, ultrapassar. Olha, tem tudo, eu vou direto no ponto. A palavra é gemido dos moralistas. Ah, sim. É isso mesmo. Gemido dos moralistas. Então, assim, essa sofisticação avassaladora invadindo, né? Esse manejo da erudição em favor da degeneração, tomando conta de tudo, com tudo favorecendo, é incrível, né? Assim, não há o que não degenere na mão humana. Tudo, qualquer valor nas mãos humanas, né? E na vontade concupiscente do homem, tudo pode degenerar, né? Nenhuma vigilância é suficiente para que isso não ocorra. Mas, assim, quando a gente escuta isso, assim, não é que a cultura está sendo usada para atacar um, digamos assim, a ordem, que naquele tempo era a ordem cristã, né? Quem geme são os moralistas, né? E nós, hoje, continuamos nessa mesma toada, nessa Sim. mesma toada. Quando você chama atenção para um problema de moral, você é instantaneamente taxado de moralista. Isso. Problema na ciência, você é obscuro. Quando o problema é na psicologia, você é o macho, alfa, opressor e tudo mais, né? Então, assim, assim, é uma área que eu não me sinto, assim, preparada para falar dela, mas o que eu vejo é assim, não temos como continuar lutando contra as coisas
enquanto a gente tiver medo das palavras, É. ou medo de sermos taxados de uma coisa ou de outra, São Bernardino né? foi um moralista, pode ficar tranquilo que a gente está em boa companhia. E hoje, o que que acontece? Os imorais, para eles, o moralismo é uma patologia da moral. Exatamente, é doença. Aliás, da Exatamente. partir de Freud, né? A partir de Exatamente. Freud. E uma coisa interessante, professor, só para trazer, eu vou parar aqui, porque, assim, eu poderia ficar falando, mas eu não acho assim, eu não tenho nenhuma conclusão disso. Eu só chamo muita atenção, porque eu vou até falar, olha, até nessa turma nova do professor Olavo de Carvalho, você vê, o próprio professor Olavo falava disso insistentemente. Os ismos, né? E o moralismo, você não pode cair nisso. Hum. Como se houvesse alguma alternativa, porque assim, se você não reage moralisticamente, você é cachorro morto jogado no rio, como dizia o Chesterton. Ué. Um cachorro morto desce o rio, É. né? Então, assim, são essas questões. É, é, olha, é riquíssimo tudo que foi falado aí, né? A gente está vendo aí o ceticismo como arma, né? É uma arma, né? Poderosíssimo. Até o Eugênio IV, o Papa Eugênio IV admitia. Né? E aí, esses cínicos, né? Cínicos, invadindo. Mas é isso, professor. Um dia a gente precisa atacar essa questão, sabe? O que eu falo é assim, essa inversão degenerada da coisa que é moral, assim, de como lidar com isso de maneira sem medo, sei lá, sem medo nem nada. Mas é isso, professor. Eu tenho um exemplo muito atual, China, de como que a gente tem medo de ser taxado como moralista, sabe? E o exemplo vem da luta contra o aborto. Porque, assim, a luta contra o aborto é uma luta moral. Não é científica, não é política, é moral. Só que o lado moral dessa luta nunca é levantado. Né? Nunca é levantado. Mesmo quem procura defender isso do ponto de vista cristão, não levanta os argumentos morais. Porque nós temos medo de sermos taxados como moralistas. Né? Então, é terrível essa pecha, né, de gemidos, que estamos gemendo, né, os gemidos dos moralistas, ela já tem 500 anos, gente, 600 anos, né? E ainda tem um poder enorme sobre nós, né? É impressionante mesmo. Por isso que nós católicos, né, damos tanta importância à Renascença, né? Porque entender a Renascença é muito importante, por causa exatamente dessas configurações que se estabeleceram na Renascença e que sobrevivem com grande sucesso, sempre sobreviveu, né, na história posterior. Né? E sobreviveu tanto que se criou toda uma filosofia, uma sociologia, uma psicanálise, uma coisa baseado nesses impulsos renascentistas, né? Enfim, para criar a civilização que nós temos hoje. Né? É terrível mesmo, terrível. Mais alguém? Mas hoje, você usar as palavras no sentido correto que elas têm, está até perigoso. Não. A gente está tendo que viver de eufemismos. Exatamente. Tudo já foi feito de acordo, né? Programado. Hoje as coisas foram judicializadas, né? Então, assim, as discussões públicas já são, de fato, já estão completamente prejudicadas por essa judicialização, né? Que é a tirania.
Então, a devassidão leva à tirania, né? Não existe, não existe nenhum governo que tenha o mínimo de sabedoria se ele partir da devassidão, né? É por isso que eu não entendo como que as pessoas conseguem defender, apoiar um ou outro candidato nas eleições baseado nessa devassidão. Isso não tem jeito, não adianta, vocês não vão conseguir nada, não adianta, né? Enfim, a tirania hoje é global. Nós vivemos na tirania, não é no Brasil, né? É em todo o mundo, né? Em todo o mundo. E não existe muita diferença dos países tirânicos que antigamente a gente conseguia identificar muito facilmente, tipo China, Coreia do Norte, enfim, esses candidatos normalmente que a gente tinha, das tiranias ocidentais. Existe uma tirania ocidental que é da mesma natureza e está ganhando os mesmos poderes das tiranias, digamos assim, orientais, de origem oriental, né? Enfim, hoje a tirania é global, global. Não há como escapar, não há como escapar, né? Não há diferenças substanciais mais, né? Em termos da liberdade do indivíduo, dos indivíduos, né? Então, e essa tirania, ela vem como veio a da Renascença, ou como vem em todos os sabores de tirania da devassidão. Não é à toa, não foi à toa que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Porque não havia mais jeito naquilo ali, né? É só destruir mesmo. Porque a devassidão que havia ali era uma coisa estupenda, né? Então Deus resolveu transformar em um monte de sal, que está lá até hoje, né? Na região. Enfim. Mas é isso, quer dizer, o caminho parte dessa devassidão, que é devassidão nesse nível, no nível social, né? É um afastamento consciente de toda uma sociedade da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A sociedade, e para este afastamento, numa sociedade cristã, é preciso que você dê razões intelectuais sofisticadas para a mente das pessoas para se afastarem. E é aí que entra o papel dos intelectuais, dos esteticistas, da riqueza também para produzir aquela beleza na qual está infestada a devassidão, né? Mas beleza no sentido estético, né? Capela Sistina, etc., aqueles portais, aquelas coisas maravilhosas, né? É assim que entra, né, no mundo da devassidão. Então, não há outra maneira de fazer as coisas do que a que São Bernardino vai fazer. Espere, aguardem, porque São Bernardino vai fazer. Ele sabia de tudo isso e ele vai fazer o movimento que ele achou que devia, né, para curar essa sociedade. Tá certo? E esse é o único movimento que existe, o único movimento que a igreja tem que fazer para curar essa sociedade. Agora, em termos globais, né? Então, aguardem, porque nós vamos ver o que o São Bernardino vai fazer, né? Na tentativa de curar, né? Certo? O professor, uma outra coisa que o senhor vive nos chamando a atenção para que um dos piores castigos que a gente pode receber é a confusão. É a mental, Pois é.
E veja bem, se a gente for conversar com as pessoas, assim, aleatoriamente, que nem precisa ser a gente só da nossa família, né? Elas também, né? Mas eu digo assim, pessoas assim, que não são nossas conhecidas, com que a gente tem um contato assim mais Superficial. fugaz, vamos dizer assim, isso. E elas acham que a gente está vivendo num mundo de muitíssima liberdade hoje em dia. Não veio a tirania, não veio nada disso. Não vem, não. Não. A gente está. Isso é um dos motivos para o afastamento de nosso Senhor. Porque essa igreja, né, moralista, como vem a Cristina, né, sempre nos lembrando aí, moralista, cheia de regras que a gente tem que seguir, de coisas que a gente tem que, das quais a gente precisa se abster, escolhe demais a liberdade. Então, a maior parte das pessoas acha que hoje a gente está num mundo que é muitíssimo mais livre. E bom, né? e bom, Isso. e bom, né? Essa liberdade não é bom? Não é isso que pregaram para nós? As pessoas. Pregam para nós o tempo todo? A psicanálise. Você tem tudo hoje, você tem psicólogo para tratar você tem analgésico para te tirar dor, você tem os hospitais para te salvar. O que você está reclamando de quê? Está reclamando de quê? Exatamente, é isso que eu falo. Isso é confusão mental, que é o pior castigo que Deus pode nos dar. A gente não ver a realidade. Quer dizer, então, é aquele pedido do cego para Nosso Senhor, né? Ut videandor. Nós já estamos nisso, assim, de maneira avassaladora, né? A Ana Paula falando, você veja bem, o que para essas pessoas que a Ana Paula muito bem retratou, que são pessoas do nosso convívio comum mesmo, o moralismo, a repressão causa a doença. No entanto, elas são livres, se acham livres, não sei o quê, e vivem tomando remédio, não é? Não é assim? Não é uma contradição o tempo inteiro? O tempo inteiro. O que adoece é a repressão. Mas a gente está numa sociedade extremamente livre e todo mundo doente, se sentindo infeliz. Não, e remédio para ficar feliz. Não é remédio para curar. Às vezes, se a pessoa tem um defeito mesmo de fábrica, ele tem que tomar um remédio. Mas é remédio para a cabeça. Assim, é uma total incapacidade de usar uma roupinha apertada. Aquele é ótimo, né? Roupinha desconfortável. Isso, você pôs roupa apertada na criança, ela vai ficar doida e vai ser um psicopata. Pronto. Imagina o centurião romano com aquela. Imagina, professor, não há como não tratar de forma hiperbólica as idiotias nossas de cada dia. Nós estamos vivendo numa fantasia criada por esses estetas desgraçados do renascimento. Essa gente enlouqueceu o mundo. E assim, são pequenos pedras de toque, pequenas coisas, não é? Pequenas coisas. E eu imagino assim, professor, não há novidade na questão da degeneração humana, na volúpia, no desejo, não há. O diabo, inclusive, ele não muda a técnica, não. Porque a natureza humana é a mesma. A única diferença é que depois do advento e do estabelecimento de uma ordem salvífica, nós tivemos como substrato disso uma filosofia antinatural. Essa é a diferença, porque antes era Baal, era o sacrifício humano, digamos assim, como a natureza crua do homem. Isso nós vencemos. Isso nós vencemos. Foi vencido. Agora nós vamos retornando a isso com o 2.0. Mas é uma sofisticação muito grande isso que você falou. Não, isso que você falou é perfeito. Nós estamos vivendo um neopaganismo que tem uma filosofia contrária ao cristianismo. E o paganismo anterior não tinha.
Não, eu acho, professor, que é como se a pitada, digamos assim, a cereja do bolo vai ser a loucura. É a maldade, mas a loucura. É, Isso aqui é uma coisa de Santo Cristo. é. Sabe? E- Deveria. É isso mesmo. Você falou uma coisa perfeita. O neopaganismo, ele está precavido contra a igreja, precavido com todas as armas intelectuais que já puderam ser construídas. O paganismo original, não, ele não conhecia. O cristianismo era uma coisa nova para ele. Então o cristianismo venceu o paganismo original. Agora, o paganismo, neopaganismo do nosso tempo, ele tem todas as estruturas para contrariar o cristianismo. Né? Uma das maiores que ele tem é a filosofia e a ciência moderna. Tá? É uma das armas mais impressionantes. A Felipe está falando aqui, não foi por menos que o senhor comentou no passado próximo que o ambiente mais rico e sofisticado é pior que um ambiente mais pobre e humilde, apesar de ambos serem afetados pela devassidão. Hoje, quer dizer, hoje como os meios de comunicação estão tão desenvolvidos, né? Não há uma barreira, não é uma barreira financeira, né? Que distingue isso, infelizmente, né? A devassidão está em todos os lugares, né? Os valores de devassidão estão em todos os lugares e essa devassidão não é chamada de devassidão, é chamada de outras coisas, de sofisticação, de divertimento, né? Quer dizer, a gente vê, né? Certas cantoras aí no Brasil fazendo sucesso e sendo elogiadas e sendo, enfim, ficando milionárias porque ganham muito dinheiro, etc, etc, e mostrando, enfim, a gente tem certeza que isso aí e ninguém chama essas pessoas de devassa, né? Elas são afamadas, né? Enfim, dão até opiniões políticas aí, votam em candidato, vota nisso, vota naquilo e tal, eu acho que é melhor isso. Quer dizer, a devassidão hoje chegou a um ponto que. E ela nunca é chamada de devassidão, certo? E aí a Paula fala da confusão mental, né? A confusão mental é essa. Adão, no paraíso, ele tinha o poder de dar nome às coisas. Hoje, nós perdemos o poder de dar nome às coisas. Tá certo? Nós perdemos esse poder porque estamos cegos. Né? Então, uma boa ejaculatória para nós hoje é aquela do cego no Evangelho. Né? Ut videam domine. Né? Que eu vejo, assim, ó. Porque, assim, estamos cegos, completamente cegos. Nós não temos capacidade de análise nenhuma do que está acontecendo. E o que está acontecendo é impressionante. Impressionante. Para todo lado que você olha. Impressionante. O Vidian Domine, uma ejaculatória muito, muito boa para a gente fazer sempre aí nos nossos dias, ao longo dos nossos dias. Né? Professor, Sim. no início da leitura de hoje, me chamou atenção algo que tem a ver com algo que o senhor falou no sábado com a gente lá na associação. Foi o seguinte, fala aqui que os humanistas, se eles estivessem apenas vivendo na sombra silenciosa das bibliotecas. Né? Uhum. E aí, eu fico pensando que o estrago, né, que faz quando uma pessoa que é pública e famosa, erra e não se retrata. E o senhor deu até um exemplo do Olavo, que nunca se retratou de erros dele, né? Então, assim, quão desastroso que é quando uma pessoa pública comete esses erros, né?
Às vezes, e quando às vezes há alguma retratação, isso não vem em letras garrafais, não ocupa as manchetes como. Eu nem sei se pode chamar de manchete quando se fala de vídeos, Mas tá de dando para entender. portal. Elas vêm em notinhas muito, muito escondidinhas, né? É, Que só assim, uma quantidade ínfima de pessoas vai ficar sabendo, não é? Não as chega retratações não chegam a ninguém que chegou a o escândalo, né? isso. É, é. Não, é isso mesmo. Ah, enfim, mas é é uma pena muito grande, né? Que esses intelectuais renascentistas não tivessem sido circunscritos às bibliotecas, né? É uma pena muito grande. É uma pena que os príncipes gananciosos também da época tiveram maior interesse em financiar, né? Então, príncipes financiando intelectuais, não é isso? Exemplo disso, atual, Lei Rouanet. Intelectuais devassos, né? Então, continua a mesma coisa, né? A nobreza, a nobreza financiando os revolucionários humanistas e iluministas do século XVIII, né? A toda a nobreza, né? O mais famoso deles lá, o Filipe de Orleans, né? Financiando toda a maçonaria e os iluministas, os enciclopedistas, arrumando editora fora da França para editar a enciclopédia, né? Tudo isso é a mesma situação de sempre, né? Poderosos, ricos, que querem curtir a vida, financiando intelectuais que liberam esses príncipes para curtir a vida a partir de sua obra intelectual. Não é? Essa é a história de sempre. O Felipe está falando aqui, o desafio é não ficar assustado com o que vemos. Olavo falava muito isso, não ficar assustado, mas se a gente não ficar assustado, eu acho que a gente tem que ficar, mas não se desesperar, né? Isso a gente não pode, né? Ô, professor, e foi exatamente isso que aconteceu, assim, não é outra época, mas o que aconteceu com Lutero, que também não era um intelectual, né? Mas era um revolucionário, um devasso, né? E E os se alguém príncipes não adoraram. tivesse isso, se não tivessem dado tanta visão a ele, né? É, Tanta corda para ele teria sido aquele frade devasso, maluco, lá com as ideias dele naquela cidadezinha lá e pronto, né? é. Mas não, né? Puseram holofotes e deu no que deu, né? Lá, naquela época, os príncipes queriam pegar os bens da igreja, né? Por isso que o Lutero foi importante para eles, né? Eles queriam saquear a igreja, né? E o Lutero abriu a porta para eles, né? E deu no que deu. Mas, então, os da Renascença queriam curtir a vida, sabe? E precisavam de uma filosofia, de um suporte intelectual, tá certo? Eles não iam fazer isso dentro de numa sociedade totalmente cristianizada, né? Então eles tinham que recorrer aos intelectuais para desmoralizar o cristianismo e, desmoralizado o cristianismo, eles conseguirem então curtir a vida, curtirem a vida. É isso mesmo. É aqui. Mas enfim, terrível, terrível. Mas mais alguma observação, alguma comentário? Então o nosso autor aqui ele faz
apanhado, né? Muito resumido, embora muito bem escrito, e sem deixar as principais características de fora desse ambiente, né? E vai fazer ainda mais algumas observações e vai colocar agora o apostolado do São Bernardino de Sena nessa perspectiva, né? Tá certo? Amanhã continuaremos a leitura, se Deus quiser. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.